Primeiramente, a nossa contextualização aqui de uma maneira bem simples, é que nós entendemos a centralidade da APS na rede de cuidado em saúde no enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Tendo em vista o nosso entendimento da importância da APS, a gente resolveu realmente investir nela para nós captarmos o maior número de pessoas confirmadas e de casos suspeitos. Então, a gente resolveu investir muito na busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal na população, em especial em duas frentes. Primeiramente, identificando casos novos, ampliando a capacidade de testagem das nossas unidades básicas. Aqui no município de Teresina, nós temos 23 unidades básicas, que tem atendimento exclusivo para a síndrome gripal. Nessas unidades, a gente ampliou e oferta testagem rápida para a Covid-19 em todas elas. Além disso, a nossa outra frente foi orientar o rastreamento populacional por meio da testagem de contatos intradomiciliares de pacientes que já são confirmados, orientando, então, um rastreamento, digamos assim, que racional. Então, a gente vai diretamente nas pessoas que possivelmente têm um risco aumentado de ter a doença. Desse modo, aqui é o mapa da nossa cidade, né, com a localização das 23 unidades básicas que são exclusivas para atendimento de síndrome gripal. Como vocês podem ver, elas são localizadas estrategicamente e distribuídas em todo o território do município. Então, mais uma vez, a gente fala aqui que nós resolvemos investir na notificação desses casos de pacientes com síndrome gripal pelas unidades básicas, em especial essas. A gente resolveu investir em testagem rápida para a população nelas e rastrear os contatos domiciliares dos pacientes confirmados, ofertando testagem rápida no domicílio, evitando que eles circulem também na cidade, né? Então, nosso objetivo aqui é descrever a implantação e o funcionamento dessa ação de busca ativa, com rastreamento de contatos intradomiciliares de pacientes confirmados de Covid-19 no município de Teresina, Piauí. Como a experiência foi desenvolvida, primeiramente a gente parte dos casos notificados. Como eu falei, a gente investiu muito na notificação desde o primeiro dia que nós nos organizamos como gestão para esses serviços, a gente tem essa sensibilidade para essa notificação. Então, desde o primeiro dia de lançamento dessas unidades básicas de saúde, com atendimento exclusivo para a síndrome gripal, a gente reforçou em todas elas a importância da notificação. Então, por meio da notificação no sistema próprio, que é o eSUS-VE, que logo depois esse arquivo dos casos notificados, a gente envia para um sistema de controle de notificação viral, que é nosso, que é próprio, que é esse Conv aí que vocês estão vendo na imagem. Então, após o envio do arquivo do eSUS-VE para o Conv, a gente exporta a relação de todos os pacientes confirmados no município, independentemente de ser de unidade básica. Vem também casos dos estabelecimentos privados, das farmácias, de todos os locais que realizam testagem e que confirmam pacientes. Após isso, a gente envia a relação desses pacientes para um grupo de profissionais que fazem teleconsulta. Esses profissionais, que são enfermeiros, ao fazer teleconsulta, eles monitoram os sintomas e identificam a quantidade e relacionam nominalmente os contatos intradomiciliares, e após isso a gente realiza o agendamento, e aqui a foto de uma das nossas equipes de testagem se dirige ao domicílio dessas pessoas. Resumidamente, é assim o nosso fluxo. Aqui a gente apresenta como resultado, né, a quantidade de testes realizados no domicílio diariamente. Aqui é o total deles, né? A gente começou de uma maneira bem tímida, mas como vocês podem ver, nos últimos dias a gente tem atingido a meta nas últimas semanas de mais de 1.000 testes diários realizados apenas pela Diretoria de Atenção Básica, que vale destacar. Certo? Aqui são dados até às 14 horas de ontem, e aí, como vocês podem ver, essa queda que tem toda semana é porque as nossas unidades básicas de saúde estão funcionando de domingo a domingo, essas 23, então a gente oferta teste rápido diariamente, de domingo a domingo, para a população, para quem precisar, e também realiza testagem no domicílio de domingo a domingo.
Por isso que a gente tem uma continuidade dos testes todos os dias. Aqui a gente também mostra a quantidade de testes realizados no domicílio, né? A gente tem realizado aí nas últimas semanas uma média de 300 testes por dia nos domicílios dos pacientes que são confirmados. Aqui à frente também eu trago uma quantidade de testes realizados nas unidades básicas de saúde, essas 23 especificamente. Como vocês podem ver, a gente aumentou muito a quantidade de testes realizados, não só por elas serem unidades básicas de saúde exclusivamente gripais, mas também porque a quantidade de casos no município também vem em uma curva ascendente. E aqui no final, só para ilustrar, considerando o total de testes realizados pela Diretoria de Atenção Básica, a gente tem aí uma porcentagem de 27% desses testes com resultado de positivo. Essa porcentagem ela é semelhante tanto nos testes realizados nas unidades básicas, quanto também dos testes realizados dentro do domicílio dos pacientes confirmados. Além disso, também é uma novidade, né, que nem deu tempo a gente ainda escrever na experiência, diante da ampliação da nossa capacidade de testagem, a gente lançou o serviço Testa Teresina, em que a gente disponibiliza também a possibilidade da população que ainda não foi agendada ou que a gente não entrou em contato, conversar conosco e nos dizer que também precisa dessa testagem. Vale dizer que esse serviço a gente lançou porque, como eu disse para vocês inicialmente, o nosso fluxo começa pela notificação do caso. Então, se porventura algum cidadão foi testado em uma entidade privada e ele ainda não foi notificado no eSUS-VE, ele não vai aparecer na nossa listagem. Então, por meio desse serviço, ele pode falar conosco, aí a gente faz o crivo, a gente filtra com os casos que são notificados pela vigilância e até reforça com a vigilância a notificação de todos os estabelecimentos de saúde do município. Certo? É um serviço bem novo que a gente lançou e tem dado muito certo. E aí, como consideração final, a gente observa que com esse serviço, a gente ampliou o acesso da população à testagem rápida de Covid-19 de maneira racional, a partir dos casos índices na comunidade. A gente também evita a circulação de pessoas possivelmente infectadas, fortalecendo a manutenção do isolamento domiciliar para diminuir a disseminação do vírus, e também a gente identifica precocemente os casos com esses testes nas unidades básicas, e assim a gente possibilita um manejo clínico adequado, sendo prestado precocemente, evitando o agravamento do quadro da infecção, que é o que a gente não quer, né? E aí, para finalizar, a gente mostra algumas imagens reais da experiência. Aqui é uma foto que mostra algumas das nossas equipes saindo no turno, né, de trabalho, para eles irem aos domicílios que a gente agenda. Aqui são algumas imagens da testagem feita no domicílio. A gente sabe que, como é um teste rápido, ele não necessita de uma infraestrutura laboratorial para ele ser realizado. Então, a gente orientou todas as equipes quanto à desinfecção do local, ao ambiente que eles deveriam realizar, que é um ambiente ventilado, aberto, né? Utilizando geralmente, então, materiais que a própria pessoa tem em casa, a gente higieniza tudo e utiliza isso para poder realizar a testagem com toda a segurança necessária. Vale dizer também, né, que são profissionais, quem realiza essa ação são profissionais nossos da rede, capacitados, treinados. Em especial, a gente destaca que nós iniciamos essa ação com os nossos profissionais cirurgiões dentistas, que nesse contexto de pandemia, né, por terem um risco elevado, eles ficaram desenvolvendo ações administrativas, e como são profissionais de saúde, né, capacitados clinicamente para realizarem vários procedimentos, por que não utilizar a mão de obra deles, né? Então, os cirurgiões dentistas, junto com os auxiliares de saúde bucal, têm nos ajudado muito nessa ação. Aqui mais uma imagem, né, de um teste realizado. Outra imagem aqui da equipe. E nós agradecemos pela atenção.